E aí, pessoal? Um, dois, três. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? E hoje eu estou muito satisfeito porque a gente vai fazer uma aula que eu gosto. Eu costumo falar de tudo que eu conheço, né? Mas eu não escolho o tema, eu gosto disso, vou falar disso, até para não ser tendencioso. Mas hoje eu vou falar de um tema que eu gosto, tá? Behaviorismo radical, do Skinner. A nossa aula de hoje, a nossa videoaula, ela vai ser baseada em um resumo que eu fiz do livro que chama Ciência em Comportamento Humano, do Skinner, tá? Bem, enfim, lá no site do IPSE, www.ipse.com.br, você vai achar esse resumo que a gente está usando aqui na aula. Eu quero aproveitar, pessoal, para mandar um recadinho aqui para vocês. Aqui embaixo ó, vai aparecer umas propagandinhas. Então clica nelas, tá? Porque aí não precisa comprar nada. Abre, deixa aberto aí, mas clica nelas. Ou clica, apaga, enfim, mas abre, tá? Se inscreve no canal, que é legal. Estou falando de behaviorismo radical, vou lembrar de um amigo meu aí, que é também do IPSE, o Marcos Siqueira, psicólogo em São Paulo, lá na regiãozinha litorânea de Ubatuba. E a Bela, salve Marcão. Falar de behaviorismo radical, um tema que você ia gostar de falar também. Inclusive, vou até te convido para fazer uma videoaula aqui com a gente, beleza? De novo, se você quiser entrar no site do IPSE, é www.ipse.com.br, lá tem todas as nossas aulas resumidas, tem todos os resumos dos livros que a gente vê, tá? Então vamos mandar bala. Bem, o Skinner, ele começa falando na obra, primeiro que ele faz uma crítica ao modo servil como a ciência presta o serviço, né? Isso eu acho fantástico, né? Porque o Skinner, ele não é ingênuo como a maioria de nós, né? No sentido de que a gente acha que, pô, a ciência existe para descobrir a cura do câncer. Isso é bobagem, isso é coisa de gente leiga, isso é ignorância. A ciência, ela devia servir dessa forma, mas a ciência ela existe para gerar lucro para as empresas, tá? Não se engane. Ninguém vai criar um remédio porque acha que vai salvar o mundo. O cara vai criar um remédio porque ele quer ganhar dinheiro vendendo remédio. Ah, mas Portugal descobriu a América. Eu vou dar esse exemplo porque na época, né, da colonização, a ciência era andar de barco descobrindo o país, né? Porque achou sem querer e tal. Mentira, tá? Tinha gente bancando as viagens e os caras iam atrás de riqueza, tá? Não se engane, não seja ingênuo. Você é um acadêmico de psicologia, você é uma pessoa que gosta de psicologia, não seja ingênua. Enfim. Então o Skinner ele critica duramente a ciência já no começo do livro. Só que de um modo, mas não, lógico, de uma maneira educada, né? O Skinner ele fala que por meio da ciência, né, o homem ele pode construir um mundo, tá? Um mundo sadio, né? Só que por outro lado ele está longe de concretizar isso, né? Porque os cientistas hoje eles olham só para a reação em cadeia, né? De como as coisas acontecem e porque também do mesmo jeito que a ciência ela tem condições de construir um mundo fantástico, leia o livro Walden 2 do Skinner, a ciência ela consegue destruir as coisas, né? E assim, eu escutei isso uma vez na aula, é foda, mano, é bem isso mesmo. O professor Tiago falou, professor Tiago, eu esqueci o nome dele, meu. Tiago Pacheco, da universidade. Na época ele dava aula na Embi Morumbi, tá? Ele. Sobrenome é sem querer, tá? Não foi combinado, não. Eu acho que é Pacheco o sobrenome dele. Mas ele dá aula no Episteme, que é um centro que tem em São Paulo, de estudos, tá? Ele falava assim, positivista, destrói o mundo aqui, só para daqui a um tempo provar que ele consegue consertar, né? E é bem isso mesmo que o Skinner está falando. Hoje eu acho que eu sei de onde o professor tirou isso aí, tá? Mas enfim. O Skinner diz que a ciência é perigosa na mão das pessoas erradas. Segundo o Skinner, a ciência nos permite aumentar o domínio sobre a natureza, mas ela não nos prepara para problemas sociais que existem no dia a dia, né? Isso eu também acho legal do Skinner dizer. As pessoas às vezes não entendem como eu, psicólogo social, sou meio que sou behaviorista. Aí é a resposta, né? O Skinner ele não é contra, ele só diz que a ciência, né, não prepara a gente para estudar os problemas sociais. E digo mais, a gente aplicar as técnicas do Skinner aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas precisam, vai ser bala, né? Enfim. Uma outra coisa que o Skinner fala também é da dificuldade da ciência do comportamento humano, né? Por quê? Porque é difícil, hoje os investigadores eles estão focados só no fato, eles não estão focados em como os fatos aparecem, em estudar as coisas de maneira mais profunda. E a partir disso eles acabam tomando decisões para
para o caminho que parece melhor, né? Mas não que leve para um mundo melhor. A ciência, ela é mais do que descrição aí dos acontecimentos. Isso é uma crítica que o Skinner está fazendo. Porque a gente tem o hábito de ficar, né? O cientista ficar estatizando, criando estatística, ficar, né? Mas ele não pode descrever fatos só. Mas ele tem que ter uma tentativa de relacionar os acontecimentos e não só de descrever. Mas também o cientista ele tem que tentar prever, ele tem que olhar o passado, né, para tentar prever o futuro. De modo algum, a gente deve, né, pensar que o comportamento humano ele é determinado ou ordenado, mas apenas pressupor, tá? Que é uma coisa que eu acho legal no Skinner também, que eu vejo em pouquíssimas linhas de pensamento. O Skinner ele é um cara que evita estabelecer relação de causa e efeito. Ele sempre pressupõe. Se você ler o livro, você vai ver isso. Ele usa muito estatística, evidentemente, né? Mas ele não estabelece relação de causa e efeito, dizendo assim, A, B, C. Não, ele fala isso. Ele fala assim, ó, nesse momento, nessa situação, com essas condições, com essas contingências, acontece isso. Né? Aí, aparentemente, percebe? Ele não fala que não estabelece relação de causa e efeito. Essa foi a coisa. Sempre que alguém me pergunta, por que você é behaviorista? Eu digo assim, porque o behaviorismo radical do Skinner é a única linha de pensamento que eu conheci que não fica estabelecendo relação de causa e efeito entre as coisas. Mas, enfim. Tudo que o homem faz é resultado de condições que podem ser especificadas e, depois de previstas, alteradas. Né? E o Skinner ele fala muito sobre isso. Né? Só que esse conceito, por outro lado, ele não agrada as pessoas, porque não vê o homem como agente livre. Né? Ele fala, o homem não é livre, o homem ele é resultado das condições, das contingências. Né? O comportamento do homem é resultado não das condições anteriores, mas por mudanças interiores espontâneas. Tá? E esse ponto de vista ameaça as nossas aspirações, por mais que elas, né, aspirações materiais e, obviamente, espirituais. Sem levar em conta o quanto a gente pode ganhar admitindo que o comportamento é objeto de uma ciência. Tá? Para o Skinner, a ciência ela é um processo intelectual único, que produz resultados notáveis. Tá? E as características da ciência não se restringem a nenhum assunto particular, mas deve ser identificado como exato. Tá? Os homens, pessoal, eles veem as coisas como eles querem ver e não como as coisas são. E a ciência é quem busca a ordem e a uniformidade das relações ordenadas entre os eventos. Se você for ver, meu Skinner é muito bom. Bem, eu já vou te dizer logo, essa aula vai ser um pouquinho longa, tá? Então, se você tiver corrido, deixa para assistir depois ou nem assiste, vai procurar alguma coisa mais curta. O Skinner, ele continua falando que o comportamento, ele é algo, falando assim, escrevendo, né? Ele é algo que, mesmo que seja observado por anos, a gente não pode necessariamente ser capaz de exprimir uniformidade. Lembra que eu falei anteriormente que ele é um cara que não estabelece relação de causa e efeito? Então, aqui é a resposta. Né? Ele diz que a gente passa 10 anos olhando o negócio, mas mesmo assim a gente não pode dizer com 100% de certeza que vai ter uniformidade e vai ser de maneira ordenada. Né? E aí ele continua dizendo que o comportamento humano é uma disciplina difícil, porque ela é sempre complexa, mutável, tem muitas variáveis, ela é fluida, evanescente, e aí, né, exige muito do cientista que não tem tempo para, né, passar a vida inteira avaliando. O cara morre um dia. Bem, uma coisa que eu acho que o Skinner é fantástico é que, embora ele não sugere, embora ele nos dá a entender que o comportamento humano não é livre, né? Ele não é livre, ele deixa claro que isso está além da ciência, tá? Ao menos de uma ciência que seja preditiva e controladora, tá? Ou seja, o que o Skinner está falando assim, ó, entre outras palavras, eu não posso dizer que o ser humano não é livre. Eu estou dizendo que o que eu consigo avaliar é que, aparentemente, o ser humano se comporta, né, por conta de condições interiores. Né? Interiores. Tá? Que, uma vez determinadas, né, podem ser modificadas. E que essas respostas elas aparecem de uma maneira regular, se a gente procurar da maneira certa. Só que ele não se limita a dizer que a criar um mecanicismo hipotético, né, dentro de qualquer organismo, por qualquer que seja. Né?
mas ele diz que existe uma regularidade. Cara, esse lance é o mais bala. Porque aí, às vezes, você fala assim, aquilo é assim, assim, assado, aí vai acontecer diferente. Você perde toda a credibilidade. O Skinner não, ele fala, ó, por mais que eu passo 10 anos avaliando aquilo ali, o cara se comporta desse jeito. Vai ter um dia que ele pode se comportar diferente, tá? O Skinner, ele fala que cada ação de um indivíduo é único, que o indivíduo é único. Cada evento físico, cada evento químico, sabe? Parece que o Skinner ele não acha ele não é conivente em traçar leis que regem o comportamento, né? Mas, por pura indução. Mas ele acredita numa ordenação, tá? Que pode ser aferida por meio de dedução. Aqui é legal, pessoal, se você não sabe o que é indução e dedução, eu não vou explicar aqui, não vou entrar em detalhes, mas é bom você entender que existem esses dois tipos de pensamento, tá? Pensamento filosófico. Então você vai lá, pesquisa e volta. Né? E aí o Skinner, mas ele deixa muito claro que o ser humano é único, individual, tá? Frequentemente, a gente consegue reduzir a complexidade de um fenômeno a um grau razoável de simplificação, né, de parcimônia e de reprodução dentro de condições no laboratório. Quando isso é possível também uma análise estatística que pode ser usada para conseguir a previsão, né, mais aceitável. E isso a gente chama de behaviorismo pragmático, tá? Onde a gente observa, analisa, simplifica, mostra a relevância, lógico, dos fatores que a gente poderia, né, deixar passar, mas não deixou. O behaviorismo ele usa o controle para compreender os processos implicados e, né, para nos preparar também para problemas que a gente vai certamente enfrentar. E a relação de causa e efeito, ela não surge como uma causa que produz seus efeitos, né? Mas ele afirma que, eventualmente, eventos diferentes, né, tendem a ocorrer ao mesmo tempo em uma ordem que a gente não consegue... Né? E a gente, em português mais claro, o que o Skinner dá a entender no livro? Que o ser humano é complexo demais para a gente conseguir reduzir ele, né, e avaliar. E ele deixa claro também que as variáveis que estão fora do organismo, fora do ser humano, explica muito esses comportamentos, tá? E ele leva em consideração isso, né? Bem, o Skinner ele fala que se a gente quer prever o comportamento, a gente deve conhecer o máximo possível as variáveis e por isso a gente também precisa ser capaz de manipular essas variáveis. E que o comportamento é uma característica de um ser vivo em movimento, tá? Que serve para alterar o ambiente. Um ser vivo em movimento que serve para se relacionar, se alterar no sentido de se relacionar com o ambiente, tá? E ele diz também que Descartes deu um passo muito importante ao sugerir que, né, que parte da espontaneidade das criaturas vivas era apenas aparente e que às vezes o comportamento podia ser iniciado por uma ação externa. Uma coisa legal é que quanto mais a gente conseguir explicar os comportamentos dos organismos, né, a gente vai em termos de estímulo, enfim, quanto mais a gente conseguir reduzir as explicações, mais a gente conseguir reduzir no sentido de simplificar os comportamentos e descrevê-los, a gente vai ter mais propriedade para escolher, para prever as coisas, né? Ele também fala, né, que o ambiente afeta o organismo de várias maneiras, que podem ser a palavra é convenientemente classificada como estímulo. O que está querendo dizer que a gente vai classificar os estímulos e manipulá-los, tá? E dizer que uma parte desses estímulos agem sobre o organismo, tá? Então, se você conhece o estímulo, você conhece, né, você pode induzir uma resposta, né? O Skinner ele continua falando que a mudança de comportamento ocorre quando o estímulo neutro adquire o poder de eliciar respostas, que originalmente eram eliciadas por outro estímulo efetivo. Ele está querendo dizer que os reflexos condicionados eles acabam sendo substituídos por outros estímulos. Só que aí, eu não falei, não está escrito aqui no meu roteirinho, no meu resumo, mas o comportamento reflexo, tá? Ele envolve o meio ambiente
externo e interno na mesma medida e na mesma importância eles se correlacionam, tá? Porque você tem um ambiente externo, que é o mundo, tal, que é aqui essa sala, né? Os livros, tal, eu me relaciono com isso, da visão, do tato, mas também tem um ambiente interno, que é está dentro do seu organismo. Nesse livro, Ciência e Comportamento Humano de Skinner, ele fala sobre o condicionamento, né? Ele explica bastante, é um livro bem legal, vale a pena você ler, se você não quiser ficar só no resumo, né? E aí ele fala que os estímulos, eles controlam as pessoas. Mas o estímulo condicionado, especificamente, ele não tem capacidade de gerar novas respostas. Ele pode ser substituído por outros, mas gerar novas não. O reflexo, ele raramente são importantes na prática, né? Mas pode haver situações que estejamos interessados em fazer agir de determinada maneira, como no medo, né? Enfim. Uma coisa legal você saber é que existe estímulo condicionado, estímulos incondicionados, tá? Que o Skinner explica bem. Existe reflexo positivo para aumentar comportamento e reflexo existe reforçamento positivo, né? E alguns chamam de reforçamento negativo, outros não, mas porque é assim, quando você vai aumentar um comportamento, você dá um estímulo, você vai dando um estímulo para o cara, né, aumentar o comportamento. Mas quando você quer que ele diminua um comportamento, você retira o estímulo. Ou você oferece alguma coisa punitiva, né? Mas algumas pessoas chamam de condicionamento negativo. Condicionamento negativo? Não, de reforçamento negativo. Uma coisa que os publicitários fazem muito bem é usar esses condicionamentos, né? Essas sensações, essas coisas que são reflexos em benefício deles mesmos, né? E essas coisas são sempre relacionadas por estímulos que eles mesmos colocam na propaganda, no produto, na marca, né? Você vai sempre ver as mulheres gostosas, sem ser no sentido pejorativo, mas entenda que eu sou hétero, meninas, nos comerciais de cerveja, no calor, tá, para despertar no homem o interesse de tomar uma e vender a cerveja, né? E como a gente está falando de reflexo aqui, né? Eu estou usando esse exemplo. Enfim. Às vezes a gente está interessado em induzir uma resposta. Então aí o Skinner ele fala mais ou menos, ele fala no livro aí como a gente pode fazer. Ele não fala, mas ele dá a entender, né? Que a gente pode, né, apresentar estímulos para eliciar os reflexos, né? E depois, obviamente, você vai refinando aí os reforçadores. Segundo Skinner, as consequências podem retroagir sobre o organismo. E quando isso ocorre, a gente pode alterar a probabilidade do comportamento humano. Porque assim, você condiciona o cara para ele se comportar de uma maneira, mas aí se você para de condicionar, ele volta para o passado, tá? E aí a probabilidade, a curva muda. Em probabilidade, lidamos com variáveis que não causam ocorrência de um determinado comportamento, mas tornam a ocorrência mais provável. Porque, como eu falei lá em cima, uma coisa que eu acho legal é que o Skinner não estabelece relação de causa e efeito. Ele não está dizendo que 100% das vezes que você apresentar o estímulo, o cara vai se comportar de uma determinada forma. Mas ele diz que, na maioria das vezes, quando você apresentar o estímulo, a probabilidade de ele se comportar daquela forma é alta. Né? E isso eu acho legal. Eu acho que isso aqui é muito bom, cara. Muito bom. Vale muito a pena você ler esse livro original. Ele fala que sempre que você dá um estímulo, gera uma consequência. E essa consequência, ela é contingente. E pode tornar um comportamento sem que se possa identificar o estímulo anterior. Existe casos em que é extremamente difícil você mostrar a relação inicial entre um estímulo e uma resposta. Pois a resposta que já ocorreu não pode mais ser prevista e controlada, né? Então nós podemos prever as semelhantes, né? Logo, a unidade de uma ciência preditiva não é resposta, mas é classe de uma resposta. O que ele está falando aqui é o seguinte, que às vezes o que você está achando que é um estímulo é só uma resposta, entendeu? É um negócio muito louco, né? Isso aqui é um negócio muito louco. Se você for, o ser humano é complexo demais para você mapear ele inteiro. Mas o que ele está te falando é que às vezes uma resposta da resposta está sendo um estímulo e você não consegue entender, não está conseguindo pegar.
E para descrever isso é muito difícil e ele usa uma palavra chamada operante. Né? Por quê? Porque opera no ambiente. Por exemplo, qual é um condicionamento operante? O ratinho tá com sede, aí ele tá andando, bate lá sem querer no negocinho, na torneirinha que libera a água, no dispositivo que libera a água da torneirinha, ele bebe. Aquilo é um comportamento operante, porque ele operou no mundo, né? Ele agiu no mundo e teve uma resposta. Que na verdade não é uma resposta, uma consequência. Tá? E essas consequências, elas definem as propriedades que servem de base para a definição de uma resposta semelhante. Por quê? A consequência que vai dizer se o cara vai se comportar, provavelmente se comportar daquela forma ou não. Se o ratinho bater e não tiver água, ele não vai bater de novo, mas se ele bater a primeira e ter água, ele vai sempre bater, né? Eu tenho um cavalo, sabe? Eu tenho um cavalo lá no sítio do meu pai. É incrível como ele já se habituou, ele sabe como ele faz algumas coisas que a gente meio que se comove, ou que a gente acha bonitinho e premia ele, né? É a mesma coisa, algum dia ele fez alguma coisa, a gente gostou, legal, aí ele faz sempre para recuperar, para ter a consequência positiva. Tá? Um comportamento, ele pode ser definido como um conjunto de atos, tá? O operante é um efeito que pode ser específico em termos físicos, né? Enfim. Pavlov usou o reforço associado a estímulos. O Watson oferecia estímulo e uma resposta. Já Skinner, ele usa o conceito de operante, tá? Ou seja, que é contingente a uma resposta em que fortalecemos um operante, no sentido de que a resposta, ele vai iniciar uma resposta mais provável. Tá? Para que o condicionamento se efetue, é necessário que o organismo seja estimulado pelas consequências de seu comportamento. Neste caso, a retroação ela é muito importante, porque o condicionamento ele depende de espécie, da presteza do esforço, assim como de outros fatores, né? Um único reforço pode ter um efeito considerável, tá? O ser humano, segundo Skinner, ele tem superioridade de comportamento que são oriundos de outra natureza, aliás, que são oriundos da natureza. Diferente dos animais, ele diz que os animais eles têm, né, uma magnitude inferior e que a magnitude do efeito reforçador do alimento pode não depender do grau de privação, mas da frequência de resposta que resulta o resultado. O que o Skinner está falando é que o ser humano é mais complexo que o animal. Isso é meio óbvio, né? Mas do ponto de vista científico é importante a gente ressaltar, porque faz toda a diferença, né? Você não pode esperar que o animal se comporte da mesma maneira que o homem. E não pode esperar que o homem se comporte da mesma maneira do animal sempre, né? Você pode, né? Existe sim algumas coisas que o homem faz, mas o Skinner deixa bem claro aqui que a gente tem que entender também que o ser humano ele tem comportamentos que são mais complexos. O Skinner ele cita no livro o conceito de punição, esquecimento, ação do tempo, extinção e resposta sem reforço, né? No comportamento humano, respostas são geradas por contingência, segundo Skinner, né? E sobrevive melhor o organismo que souber melhor utilizar, né? As primeiras experiências, a personalidade do adulto deve saber quão reforçador é um evento. O Skinner ele fala que um comportamento ele vai ser forte ou ele vai ser fraco em consequência de muitas variáveis diferentes, né? A condição que resulta de extinção prolongada parece ser superficial, com a inatividade resultante de outras causas, né? O que ele está dizendo é que existem várias coisas que fazem um comportamento, né, ele diminuir. Um comportamento, lembra que eu falei do estímulo do reforço positivo? Que é você aumentar um comportamento, a probabilidade de ele ocorrer, e que algumas pessoas chamam de reforço negativo quando você faz ele diminuir, mas na verdade não é. Bem, não sei se na verdade não é, mas o que eu quero dizer é que o Skinner ele fala que o comportamento negativo é você tirar o estímulo, né? Para você diminuir o comportamento, não é você chegar com uma punição, que é o que as pessoas acham que é reforçar negativamente, chegar e bater na criança, por exemplo. E aí ele diz que um terapeuta ele pode fornecer, né, ou propiciar condições de vida nas quais o comportamento seja reforçado. Isso é o que eu acho que é legal. Se você tem um paciente tal, você tem que oferecer condições, né, ou fazer ele ter insights, né, porque pensamento é um comportamento também, para que alguma conduta, né, seja reforçada, né.
O Skinner, ele deixa claro que ele não sabe se traz vantagens, né, de alguma maneira, você ajudar o paciente dando, né, a ele sentimento de realização ou melhorando sua moral. Mas isso vem apenas como ficção. Mas quando a gente para avaliar, às vezes isso pode ser sim, né, positivo. O Skinner deixa claro no livro que estímulo e reforço são diferentes, tá? Um operante pode ser condicionado, os reforços condicionados, são produtos das contingências. E geralmente os reforços eles são recebidos apenas depois de terem ocupado um comportamento. Que é a grande teoria, assim, você chegar aqui e oferecer um estímulo é diferente. Isso é um reforço. Vamos lá, de novo, só para não me perder, eu não quero modificar. Existe diferença entre estímulo e reforço. O estímulo é eu chegar aqui e te dar um estímulo, chegar aqui com uma guloseima, tá? Seu cachorrinho, pá, isso é um estímulo. Reforço é diferente, reforço é quando ele está aqui e tal. Ele come, ele aprende, ele come alguma coisa, aprende que é gostoso e sempre volta sem você, porque ele operou, né? Ele agiu no ambiente. Eu tomei cuidado agora, pessoal, para não massificar errado, tá? Muitos dos comportamentos que vêm antes de um comportamento reforçado são também reforçadores, né? Por exemplo, o seu cachorrinho ele anda aqui num caminhozinho até chegar na comidinha dele. Esse caminhar também pode ter um reforçador. Lógico, o reforçador vai ser ele comer, né? Mas o que o Skinner está dizendo é que né, o comportamento anterior ele também pode ser um reforçador, tá? E ele chama isso de reforçadores condicionados. Um reforçador condicionado, ele será generalizado quando ele for colocado como um reforçador primário, que é útil porque é importante a condição momentânea do organismo, tá? O Skinner ele fala que um operante ele pode ser reforçador, que resulta em um comportamento que depende eventualmente de um dado aspecto do comportamento para alcançar uma frequência de tal modo que seja reforçado muitas vezes. A gente não deve dizer que um homem se comporta por causa das consequências que seguem o seu comportamento. Diremos que ele se comporta por causa das consequências que seguiram um comportamento, tá? Percebe a diferença, né? E a gente deve avaliar as variações a qual o comportamento é função, tá? Atribuímos a algo a partir do que vimos, tanto que só atribuímos depois de ver o comportamento. O condicionamento operante, ele modela um comportamento como o escultor, ele modela argila, tá? Um operante não é algo que surge totalmente aí desenvolvido, mas é um comportamento que é resultado de um contínuo processo de modelagem. Ao reforçar um operante, muitas vezes a gente aumenta ou diminui a frequência de um outro, tá? E a gente tem que identificar as respostas e não só os elementos reforçadores. O reforço de uma resposta aumenta a probabilidade de todas as respostas que contêm os mesmos elementos. Bem, a gente está interessado em como o comportamento é adequado ao modo, mas como ele é refinado também importa. Aí surge uma coisa que o Skinner chama de reforço diferencial, né? Que é o reforço que desenvolve atividade, que deve ser imediato e que o seu efeito vai se perder. E aí, por exemplo, é estimulado por disposição ligada, relatos de realização, enfim. O relato, a fala, né? Ele é necessário para a manutenção do poder do reforço condicionado, né, que é o que chamam de feedback. Se as contingências diferenciais mudarem, a topografia do comportamento muda também. O que ele está falando aqui é que, né? Lembrando de novo, pessoal, que se não existe consequências, vai ocorrer a extinção. Se você não reforçar sempre lá, vira e mexe, pá, vai ocorrer a extinção.
Bem, eu espero que você esteja gostando da aula. Como eu falei, é longa, cara. Eu tô até falando rápido, mas porque é muita coisa. Eu tô pulando algumas coisas no roteiro, porque senão a aula vai dar umas 2, 3 horas. Bem, o Skinner ele fala aí de razão fixa, tá? Dentro do, do livro, na obra, né? Ele fala que a razão física fixa, ela depende do comportamento do próprio organismo, né? A razão das respostas reforçadas e pelas não reforçadas. O reforço em razão fixa gera uma frequência muito alta e a resposta, mesmo que a razão não, existe resposta mesmo que a razão não seja, tá? Não seja. Minha sugestão, pessoal, nesse ponto é que todas as palavrinhas que eu estou falando que você não conhece, play, dá uma pesquisada básica e volta aqui, porque aí vai ser muito mais rico para você, tá? O reforço por razão, ele não mostrou que um dado organismo é uma... O reforço por razão, pessoal, ele mostrou que para um tipo de organismo especificamente, uma quantidade de reforço gera uma quantidade de respostas dentro de um limite, tá? E que isso não pode ser mantido por muito tempo. E ultrapassar essa razão resulta um grau extremo de extinção que a gente denomina abulia. O que é isso? É você aumentar e depois separar. Só que se você deixar muito tempo, o comportamento tende a se esquecer, tá? Segundo o Skinner, é fácil combinar o reforço por razão e o reforço por intervalo, tá? E neste caso, o organismo responde mais rapidamente, que é você, pô, dá uma gotinha agora, espera um pouquinho, dá uma gotinha, espera um pouquinho, dá uma gotinha, em vez de você socar, né? Tá? Ele continua no texto dizendo que o comportamento operante ele é descrito sem a menção a qualquer estímulo que haja antes de ser efetuada a resposta, tá? É um condicionamento em que não há estímulo, em que o que elicia anteriormente o comportamento é emitido e não eliciado. É como eu te falei, o cara tá aqui, por acaso ele bate a mãozinha lá e cai comida, tá? O Skinner ele fala das contingências, tá? Ele fala que a gente precisa aí descrevê-las, mas a gente tem que tomar cuidado para conseguir distingui-las, inclusive no que é voluntário e o que não é voluntário, tá? Comportamento voluntário e comportamento involuntário. Porque, né? Se é para você fazer uma discriminação, descrever isso, que seja da maneira mais detalhista possível. Bem, o Skinner ele fala que é importante você avaliar o qualitativo na pesquisa, mas nessa descrição, mas tem que avaliar o quantitativo também. E se a maneira como isso for feito for qualitativa, a qualitativa de relação resultam se a maneira como isso é feito e as propriedades são qualitativas de relação, então o resultado atestam que existe diferença entre comportamento voluntário e comportamento operante, tá? Porque o involuntário também é reflexo. Mas, óbvio, pra gente hoje é óbvio falar, mas na época não era, né? Porque um comportamento voluntário é aquele que você faz consciente. Um comportamento operante é aquele que é, pô, sem querer, né? Você operou de alguma forma no mundo, sem querer, entre aspas, não é bem sem querer, né? Mas é operando, é agindo. Comportamento involuntário, né? E o reflexo, né? Bem, o comportamento ele é uma atividade contínua, tá? É uma corrente de um organismo integral, que a gente, para analisar, precisa quebrar em partes, né? E pegar o integral, pegar tudo e quebrar em pedacinhos pequenos que sejam possíveis, que a gente reconhecer a natureza de cada um. Tá? A gente tem que levar em consideração a diversidade dos repertórios de comportamento que a gente vai considerar numa unidade funcional. E tem que entender que tem que sempre ter parcimônia, tá? Segundo o Skinner nesse livro, nosso comportamento é produto de um conjunto de contingências que se dividem em unidade de resposta. Pessoal, só uma dica. Eu já falei alguns termos, condicionamento, reflexo, involuntário, operante, todos esses termos que eu falei, é bom você anotar. Se você não anotou, volta, assiste de novo e anota. Porque com essas palavrinhas você pode estudar e mandar bala na prova e tirar um 10, entendeu? Porque, embora eu não esteja entrando em detalhes em cada um, por conta do tempo, né?
Você pode anotar cada um e saber o que o Skinner fala no texto, né, na obra. Bem, o mundo ele nos cerca, pessoal, e a gente não pode negar. A gente não pode dizer que existe aí um tipo de controle pela natureza, né? Porque existem interações que ocorrem, interações físicas. E uma análise deve se aperfeiçoar nesses detalhes, tá? Para avaliar em como os estímulos eles agem na gente, né? Pelo menos como eles agem geralmente. A gente tem que ter interesse aí nas condições, nos eventos, sobre as condições e os eventos que exercem comportamentos na gente. O Skinner ele fala de indução, discriminação, tá? Ele fala que a indução é um termo que descreve um controle adquirido por um estímulo com propriedades comuns, tá? Ele fala da discriminação, que é a forma de ação por parte do organismo, tá? Então é bom você ler aí, entrar em detalhes e entender o que é discriminação e o que é indução. Você tem que entender também o que é abstração, porque a abstração ela só é possível com o desenvolvimento de comportamentos verbais, tá? Se assim não fosse, as respostas abstratas não apareceriam nunca. Mas esse assunto pode ser, né, altamente especulativo, então eu prefiro não deixar em detalhe, deixar de lado, mas é bom você dar uma avaliada nesse ponto aí. Resposta abstrata está muito ligada à resposta verbal. Bem, uma coisa que o Skinner deixa claro é que a gente não deve inferir estímulos onde não é possível observar, tá? Não acha que ali tem estímulo. Primeiro, se não é possível observar, não infere. Incluindo condições internas, tá? No sentido de falar de mente, tal, não é isso, tá? É razoável supor, né, usar a probabilidade, mas nunca inferir. O Skinner ele fala de uma coisa que chama privação, né? E ele fala que isso é perturbador, porque para você não vai conseguir medir muitos comportamentos nessa situação. O que você vai fazer é perceber os comportamentos que acontecem nessa situação de privação. Mas o ideal é que você consiga levar o organismo a um equilíbrio e a partir daí você consegue medir e observar. Bem, privação, pessoal, consiste na prevenção de ocorrência de um comportamento e emissão de uma resposta saciadora, tá? De um comportamento em si saciador. Bem, em termos tradicionais, meus amigos, os organismos eles têm necessidades biológicas e em função dessas necessidades eles se comportam. E esses são chamados impulsos e apetite, tá? Às vezes a gente infere eventos internos, que quando o Skinner fala de eventos internos é mentais, tá? A partir de variáveis independentes que resulta em prever variáveis dependentes. O termo impulso ele serve para descrever estados de frequência de comportamento e não pode responder a questões experimentais. Não se pode alterar o comportamento alterando diretamente apetite, sede ou sexo, mas analisando toda a complexidade dessas operações, tá? Impulso ele não é um estímulo, não é nesse sentido. Não é estado fisiológico, não é estado psíquico, não é estado de frequência, mas são respostas condicionadas que se relacionam e que, dependendo da relação entre a saciação e a privação, predominará. Por que eu estou falando isso? Para você não achar que impulso é o mesmo impulso mental do Freud, tá? A gente tem impulso a fazer aquilo. Não é isso, tá? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender. Bem, o Skinner, eu ia falar Freud, tá? O Skinner, ele fala da emoção também no livro, tá? Ele fala que a emoção, ela é parte de um comportamento padrão particular de respostas de glândulas e músculos, tá? As expressões emocionais, elas podem ser imitadas pelo comportamento operante, como no teatro, e frequentemente são modificadas pelo ambiente, né? Conforme as espécies. A emoção ela pode ser caracterizada por Skinner como um comportamento fisiológico que aumenta ou não a probabilidade de uma ocorrência de determinado comportamento.
Percebe? Ó, você está emocionado. Na verdade, com o Skinner você está com um comportamento fisiológico que se manifesta, né? Tanto que suas bochechas ficam vermelhas, você fica com vontade de chorar, enfim. Né? Então, eles dizem que as emoções elas servem para a gente classificar comportamento em relação à circunstância que afetam a probabilidade. Portanto, emoção é uma resposta específica, né? Função de circunstâncias na história de um organismo. Isso também é interessante você saber. Não vai tratar a emoção como o pessoal, os freudianos, eles tratam, que não é isso. E o Skinner, lógico, e evidentemente fala que isso ele fala, mas evidentemente a gente consegue notar hoje em dia que as emoções elas afetam o nosso repertório de comportamento, tá? Bem, o Skinner, eu vou ler aqui porque eu acho que é bem legal. Geralmente eu não leio, tá, pessoal? Eu leio rapidamente aqui, metabolizo e falo para você, mas isso aqui eu vou ler porque eu acho bem legal. Ele fala o seguinte, ó: definimos emoção como estado particular de alta ou baixa frequência de respostas induzidas por classes de operação. Tá? É bem o que eu falei aquilo lá, ele está falando de respostas induzidas, tá? Ele está falando de organismo aqui. Ele fala que, ele explica um pouquinho mais, ó, no texto, né? Ele fala que o estímulo pode ser aversivo, é quando você coloca alguma coisa que dá medo, né? E a sua remoção atua como reforçador, né? E aí é reforçador negativo. Lembra que eu falei no começo que era o pessoal chama de reforçador negativo? Reforço positivo. Na verdade, o reforço negativo meio que não existe, tanto que o Skinner ele coloca entre aspas. O que existe é você aumentar um comportamento e você diminuir um comportamento. Só que existem momentos que você oferece um aversivo e o aversivo aparece como entre aspas, reforçador negativo. Que na verdade é um comportamento seguido pela remoção de um estímulo, pela apresentação de estímulo negativo, né? O que é um comportamento oferecido, um comportamento que aparece quando você apresenta? Você que quando sua criança está chorando, você apresenta o cinto para ela e ela para de chorar. Na verdade, você está ofertando um reforço aversivo, né? Um estímulo aversivo, e esse estímulo aversivo está diminuindo a resposta do comportamento. Ele fala também de fuga, né? Que é quando você foge dos estímulos aversivos. Tem aqui, você tem medo de dirigir, então você sai do carro, você não vai para perto do carro. Você está indo para o carro e fala, não, tem outra coisa para fazer ali e tal, você tem medo de andar de carro, seu amigo vai te dar, tem medo de andar de avião, né? Aí você vai para o aeroporto, tá, esqueci o negócio e tal, volta. Isso aí é meio que fuga. Bem, o Skinner ele fala do autocontrole também, fala da punição, que é quando você apresenta um estímulo que não é reforçador de nada e que não é necessariamente administrado por outros organismos e que não há possibilidade de fuga ou esquiva. Entendeu? Qual a diferença? As pessoas me perguntam muito, eu acho que agora que eu li isso, eu vou me explicar agora. Entre a punição e o aversivo. É que o aversivo você pode fugir dele. A punição não, você é choque mesmo, você toma porrada. Ele fala do autocontrole, né? Que é uma variável também. Ele diz que no autocontrole o comportamento ele é previsto pelo organismo e a situação pode ser resolvida antes que alguma coisa aconteça. Né? Vou controlar a situação para que aquele comportamento não se repita. Existem pessoas que fazem isso. Às vezes você vai ver o cara surtar, mas o cara ele tem um autocontrole, então ele meio que breca. É quando, sendo mais claro, é quando o indivíduo manipula variáveis para uma decisão. Né? Bem, pessoal, tem muita coisa ainda para falar, mas eu acho que o que tinha de mais, né? Bem, tudo é legal, tudo é muito bom nesse livro, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês e de repente eu torço para que eu tenha despertado o interesse em vocês assistirem, em vocês lerem esse livro, porque ele é muito bom, tá?
Então, galera, vale a pena, tá? Vale a pena mesmo ler esse livro aí. Valeu? Forte abraço aí, espero que vocês tenham gostado. Show de bola!